Galera, acaba de ser lançado aí o novo filme do nosso querido diretor Zack Snyder, Rebel Moon, que pode ser traduzido apenas em português como Lua Rebelde. Lua Rebelde. A primeira parte desse filme já está disponível lá no catálogo da Netflix, enquanto a parte 2 será lançada agora no 2024 em abril, breve. Seria esse filme o melhor filme de ficção científica do ano de 2023? Será que o nosso amigo Zack Snyder vai então ressurgir das cinzas depois de ter amargado alguns fracassos? Será mesmo? Ou será que estamos em frente de uma nova bomba e de uma nova polêmica do nosso querido diretor? Segue comigo para saber tudinho aqui deste filme que eu vou cantar para você sem muito spoiler, sem spoiler de filme, se vai ter, como é que vai terminar isso aqui, eu não vou te cantar isso aí. Bom pessoal, há alguns meses atrás tinha sido anunciado que Zack Snyder iria fazer então um épico de ficção científica lá para os estúdios da Netflix. Segundo o próprio Zack Snyder, né, ele teria feito o roteiro, que seria uma proposta da franquia Star Wars. Né? Isso seria o roteiro de um novo filme de Star Wars. A Disney não quis saber, não quis dar papo pro magrão lá e não quis ouvir na época, não queria saber ele. E fizeram aquela porcaria também, aquela cagada, aquela trilogia lá que nós conhecemos lá. Ele já tinha o roteiro pronto e resolveu dar uma reformulada então de modo a produzir um seu filme original. Eu vou produzir uma coisa original. A expectativa ficou lá no alto. Será mesmo que iríamos ver então o Snyder lá, o Snyder dos 300 de Esparta ou o Snyder da Liga da Justiça? O que será? O que vocês acham? Qual que foi o Snyder? Bom, e o anúncio que eu tenho pra te dar aqui é que esse novo filme do Zack Snyder é sim um fracasso. Ah, Snyder, uma bomba! Pô, eu gosto, cara, eu gosto de você, Snyder. Eu acho que Madrugada dos Mortos é um dos filmes mais legais de zumbis já feitos. Eu tenho certeza que aqueles 300 de Esparta que tu fez é um filme que até hoje o cara que tem vontade de ver. O Watchmen também é um filme incrível. Recebeu umas reclamações dos haters lá, mas isso faz parte. Acho que você deu uma escorregada, escorregou feio lá na DC. Caiu lá, bateu o narigão no chão, Snyder. Achou ruim até. O pessoal, eu sei que tu pegou lá uns fãs lá, tem gente que gosta muito do teu conteúdo lá. Cara, mas esse filme aqui que tu fez, velho, tu vem aqui pro Brasil, o pessoal te abraçou, tu tem fã aqui no Brasil, tu assou um churrasquinho pra galera, Snyder, ele fez isso, cara, ele fez isso, parece até chefe turco lá, vendendo carne em ouro, tocou um sambinha, mas Snyder, agora não dá pra te aguentar, não dá pra te defender com esse filme aí, Snyder, não deu, Snyder, não deu, mas que filme meia boca que tu fez, velho. Que bosta, né? Parece que o cara desaprendeu a fazer filme, como isso é possível. Por favor, me diz que é mentira. O primeiro, vamos lá, o primeiro é sobre o roteiro. Você certamente já viu esse roteiro assim, ó, umas 500 vezes. A mesma temática, visivelmente inspirados em clássicos como Os Sete Samurais e Os Sete Homens lá em Um Destino. Com certeza, cara, que plágio velho. Mostra um lugar lá bucólico que digamos que tem forças ameaçadoras, poderosa, tendo que o protagonista lá correr atrás de ajuda de bando lá de rebeldes. Cara, coisa original. Vou achar uns rebeldes reajustados para dar um jeito disso aqui. Motivados por vingança e cada um com sua habilidade, com certeza, né? Com sua habilidade especial, cada um. O filme, assim, já foram feitos de vários cenários, incluindo aí, ó, começando lá no Japão feudal até passando pelo faroeste. É simplesmente essa história aí migrou agora para o espaço. Não tem absolutamente nada de original. Principalmente com a história do Star Wars. Ele coloca a história do Império Galáctico do Mal. O Império Galáctico do Mal. Temos Império Galáctico do Mal? Temos. Grupo de organizados de rebeldes? Temos lá. Imperador Maléfico e seu ajudante Cyborg? Temos. Robô, gente fina, muito bem educado? Temos.
que é certo que temos, né? E caçadores de recompensa, será que temos? Temos! Temos caçador tipo Han Solo? Temos! Luta entre sabre de luz, cara, velho, é piada isso aqui, tá me assistindo, é piada, também temos. Uma ficção científica épica e empolgante nós temos? Não, isso nós não temos. Eu acho que o Snyder lançou essa história de seu roteiro sido feito realmente para o filme Star Wars, para não ser processado como plágio mesmo, porque ele já falou isso aí, porque eu não sei se ele fez para Star Wars, porque o troço é muito igual. Tô começando a duvidar isso, tô começando a duvidar se ele fez depois ou ele achou que era tão igual que era melhor ele dizer que foi Super Star Wars. Daí eu pensei, bom, se o cara usou como base, pensa aqui comigo, se o cara usou como base Star Wars, ele não vai perder a oportunidade de, digamos, acrescentar e criar coisas novas, né? Tipo, criar um universo seu próprio, pois agora ele está livre para fazer o que ele quer. Legado? Será que eu deixo esse legado? Enganoso, ele não criou nada. Ele pega personagens e situações de outros filmes. O cara na cara de pau isso. Ele meteu lá uma mistura de Conan, de Tarzan e de Avatar. Tem isso aí do filme, cara, que louco. Também colocaram lá um gladiador, que inclusive interpretado por o mesmo ator do filme lá, que teve lá no Gladiador. Velho, até isso, apesar de toda a liberdade que ele tinha para inventar o mundo inteiro, nada bem, simplesmente nada novo. Eu gosto que tem uma parte que ele vai entrar numa cantina, a cantina de Star Wars. Ele entra na cantina de Star Wars e aí ele vai procurar quem? Com certeza ele vai procurar o Han Solo. E ele encontra o Han Solo lá. A única coisa que salvou foi os atores, que não são ruins. O elenco, os protagonistas, eles são bons. Já os antagonistas são horrorosos. O vilão principal é péssimo. Ao meu ver, acho que eles tentaram fazer o cara meio ameaçador, com um tom meio louco, e tentaram então vender a história que o cara era um cara loucão, um cara brutal, isso e aquilo, mas pra mim só despertou realmente umas risadas lá. Tá, mas e o personagem? Bom, tem algum personagem assim que se destaca, que é meio original? Bom, o personagem mais interessante do filme é um robô, que é um ex-soldado. Ele fica lá no filme todo sem fazer nada, o tempo inteiro fica parado, ele fica sentado lá simplesmente num milharal. E é isso aí. Agora vamos ver qual que foi o visual do filme. Muita gente criticou então o roteiro, mas teve gente que ressaltou o visual e as cenas incríveis de ação que traz então, que tem os melhores filmes de Snyder. A gente sabe que os filmes de Snyder tem cenas de ação. Infelizmente eu vou ter que discordar agora desse filme. O filme basicamente é esse grupo de rebeldes aí então buscando ajuda, né? Eles buscando ajuda, daí apresentam os novos integrantes do grupo, e enfim uma ação meio forçada, acaba aquela ação meio forçada assim, desproporcional, digamos, né? Tipo, enfrentar uma aranha gigante. Vou enfrentar uma aranha gigante no meio do nada aqui. Vou enfrentar uma aranha gigante. Só para que as pessoas, né, realmente não durmam lá naquela historinha toda que tem lá. Eu vou dormir assistindo isso. Vamos botar uma aranha gigante lá. As cenas de ação são pobres, genéricas e infelizmente muito ruins. Não acrescentam em nada, cara, não em nada mesmo. Nada que você não tenha inclusive visto uns 500 filmes muito melhores aí que esse aí. Eu vou dizer pra vocês, olha, filme de ficção científica melhor que esse aí tem de muito. Adicionaram isso àquela câmera lenta do Snyder, que é a marca registrada dele, que a gente sabe que tinha que ter, né? Câmera lenta, aquilo, né? Que também não tem propósito nenhum. Infelizmente, tu que tá aí me assistindo, é que tínhamos aí para o momento. Foi mal, Snyder. Foi mal. Teremos aí a segunda parte agora em abril de 2024 para terminar aí essa bagaça aí. Eu vou assistir, até porque já assisti essa primeira parte aqui, mas se você não assistiu ainda aqui, então eu deixo para você. Assiste lá em abril, porque já assiste as duas partes juntas e já liquida essa fatura aí, né? É terrível, né? É terrível, né? A segunda parte é terrível. Vamos ver. Tudo aquilo que fez no primeiro, não fizeram no primeiro, será que vou fazer no segundo? Duvido. Mas vou assistir!
nem que seja para ter que detonar aqui de novo. Com certeza, na real, esse filme é uma bomba. Não é o pior filme do mundo, não é, mas não é, mas tá bem do padrão do Zack Snyder dos últimos filmes, dos últimos tempos. Se perdeu de novo aí, não deu certo. Esse filme aí não deu certo. Pra mim aí, ó, infelizmente nada original. Quero saber, você que tá aí, vem aqui. Tu gostou do filme? Bota aí no teu comentário, pode me dizer, isso tá errado, eu quero saber, bota aí. E se você concorda comigo, bota, eu quero saber também, eu quero saber o que você achou desse filme. Com certeza você sabe, você está até aqui, você sabe que eu não costumo contar final de filme aqui e nunca vou contar, não nada a ver. Os meus, a gente sempre vem aqui trazendo uma informação pra você, mas nunca com o final do filme, nunca entregando o ouro pra você. Apenas dizendo se o troço é um filme bom ou é um filme tipo esse, né? Bom, pois é isso aí, gente. Então, se você não é inscrito no canal, vou te convidar a se inscrever no canal pra que a gente acompanhe sempre aqui todos os filmes e séries aqui, e animes e mangás também a gente tá sempre falando aqui pra você, deixar você atualizado. Pra quem é inscrito no canal aqui, eu agradeço, um forte abraço, se assistiu aí, se inscreve no canal, galera, dá aquele apoio, um forte abraço e breve.